Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Leonardo Liardini e no vídeo de hoje vamos falar sobre a primeira lei de Ohm. Em um futuro próximo, vamos falar sobre a segunda lei de Ohm também. Antes de falarmos sobre a primeira lei de Ohm matematicamente, vamos falar um pouco como que ela surge historicamente, né, e em qual contexto também que ela surge. Primeiramente, a lei de Ohm é uma lei. E o que isso significa? Tá? Eu vou dar uma interpretação de lei baseado em um filósofo que eu gosto muito, que é um filósofo da ciência chamado Mário Bunge. Tá? Ele tenta fazer não sei uma definição, a palavra correta, sobre o que é teoria, sobre o que é modelo teórico, o que é lei, dentro da ciência. Basicamente, existem duas leis, né? Leis empíricas, ou seja, as leis que são obtidas ali em um laboratório, né? Leis experimentais, e outras leis de caráter geral. O que são leis de caráter geral? São, por exemplo, as leis de Newton, né? Então, a segunda lei de Newton, ela é válida no universo todo, vamos dizer assim, né? Já as leis empíricas, elas têm uma validade em um determinado tipo de experimento. Então, por exemplo, a primeira lei de Ohm, ela só é válida para num circuito elétrico, em determinadas condições muito específicas, com resistores que a gente vai chamar de ohmicos, né? São resistores específicos. Outro exemplo, né? A lei de Hooke. A lei de Hooke, ela é válida ali para molas, né? Sob condições também específicas. Uma dessas condições, por exemplo, são pequenas deformações nessa mola. Se eu pegar essa mola e fizer uma deformação muito grande, né, o comportamento dela já não é mais dependente apenas ali do alongamento dela, né? Ela vai ter um outro tipo de comportamento. Um ponto importantíssimo que caracteriza essas leis empíricas, como a nossa primeira lei de Ohm aqui do nosso estudo, é que a validade delas independe da natureza mais profunda dos termos ali que a gente está trabalhando. Então, já adiantando um pouco, né, a primeira lei de Ohm, ela vai falar o seguinte, que a corrente elétrica ela é proporcional a uma diferença de potencial e a corrente elétrica ela é inversamente proporcional à resistência elétrica ali do meu resistor. Tá? Mas ela não se preocupa em nenhum momento em dizer o que é essa corrente elétrica. Tá? Existe uma ideia por trás do que seja corrente elétrica, mas o que acontece é o seguinte. Tá? Agora vamos entrar na data aqui de publicação da primeira lei de Ohm. Ela foi publicada em 1827, ou seja, 70 anos antes, em 1897, da publicação, né, do surgimento do elétron, né, feito pelo J.J. Thomson. Né? Então, o que acontece é o seguinte, essa interpretação a primeira lei de Ohm, ela tinha uma interpretação para a corrente elétrica que não é a mesma interpretação que a gente dá hoje, baseado no movimentos de cargas elétricas fluindo. Né? Porém, ela continua sendo válida, tanto que a gente estuda na escola, né? Independentemente da interpretação da corrente elétrica. Só para a gente entender um pouco melhor, né? Aqui o trabalho do Ohm, né? Tinha o título, né, da publicação era Die galvanische Kette mathematisch bearbeitet, né? Ou seja, o circuito galvânico investigado matematicamente. Aqui no alemão, né? Porque o Ohm era um físico e matemático alemão. E à sua época existia uma interpretação da eletricidade que não é a mesma que a gente faz hoje. A interpretação basicamente era de que a eletricidade era um fluido. Existiam várias tendências a dizer o que era esse fluido. Então, por exemplo, o Euler, né, na verdade o filho do Leonhard Euler, ele interpretava a, a eletricidade como sendo o que ele chamava de elasticidade do éter, tá? Dentro dos materiais. Então, os materiais, todos os materiais, ele entendia que era poroso, tá? Tinha pequenos ou
de grau maior ou menor porosidade, só que essa porosidade, o éter, né, que era um fluido imponderável na época, né, ele acabava penetrando ali nesse material e ele tinha uma certa elasticidade, e essa a diferença ali de elasticidade é o que fazia com que o material ficava carregado positivamente ou carregado negativamente, tá? Uma ideia ali de que essa elasticidade não é muito bem tipo a densidade, é uma coisa muito mais associada à pressão ali desse éter, tá? Por outro lado, o Benjamin Franklin, ele falava que ele tinha uma teoria que era a teoria do fluido único. Então ele considerava que a eletricidade era um único fluido e que a ausência desse fluido, esse fluido, toda a matéria continha esse fluido, e que a ausência desse fluido deixava o meu corpo carregado negativamente e que o excesso desse fluido deixava o meu corpo carregado positivamente. Só que em nenhum momento, né, a gente interpretava, né, eles interpretavam a eletricidade como sendo cargas portadoras da tal eletricidade, né, como o elétron. O elétron ele não é a carga elétrica em si, né? A carga elétrica é uma propriedade da matéria. Então, e o elétron é um portador dessa propriedade da matéria chamada carga. Tá? Só que eles não tinham essa interpretação. A interpretação da corrente elétrica era a interpretação de um fluido. Só que a lei de Ohm continuou válida, era a mesma lei naquela época e que continua sendo a mesma lei atualmente, tá? Independentemente da natureza da corrente elétrica. Agora, vamos focar aqui matematicamente na primeira lei de Ohm, que é bem simples, tá? Eu vou até fazer um exemplo gráfico aqui. E depois vamos fazer uma analogia com mecânica dos fluidos, que é muito parecido, tá? Ao meu ver, assim, eu posso substituir, né, por exemplo, tensão e corrente elétrica por outras duas grandezas, né, de mecânica dos fluidos, que eu vou chamar tipo, a diferença de potencial. Eu posso pensar numa diferença de pressão, por exemplo, e a corrente elétrica, né, que é carga por unidade de tempo, eu posso pensar em massa por unidade de tempo, que seria a minha vazão, né? Então, se eu pegar uma tubulação com água, por exemplo, escoando, né, eu posso pensar que a vazão de água, ela depende da diferença de pressão ali na minha tubulação, né? E que essa tubulação, a depender do que tem lá dentro, né, o próprio atrito escoando da água ali com o tubo, vai me dar uma resistência, né, maior ou menor a esse escoamento. Então, não à toa, né, a primeira lei de Ohm, como a gente já viu aqui historicamente falando, que era a corrente elétrica era vista ali, né, como um fluido. Então, não à toa a gente pode fazer essa analogia, né? Não é muito perfeito. Toda analogia tem seus defeitos, né? Tem um domínio ali de validade, mas a gente pode fazer essa analogia para dar uma interpretação. Então, o que diz a primeira lei de Ohm? Né? Que a corrente ela é proporcional a uma diferença de potencial. Tá? Diferença de potencial, não vou entrar em detalhes aqui, tá? Do que exatamente essa diferença de potencial, mas a gente vai escrever como um ΔV ou simplesmente como um V. Tá? A unidade, né, da diferença de potencial ou da tensão, né, a gente pode falar que a DDP é uma tensão também, né? Eu não gosto muito de colocar U, tá? Muitos livros aparecem como U, mas U geralmente está associado muito a uma energia potencial elétrica, tá? E energia potencial elétrica é diferente de tensão, embora as pessoas às vezes confundam, mas não é a mesma coisa, tá? Mas então, uma diferença de potencial que é dado em unidades aqui, na unidade de volt, tá? Então, a corrente ela é proporcional à minha tensão e a corrente ela é inversamente proporcional à minha resistência elétrica ali do meu circuito. Tá? E, basicamente, eu tenho uma corrente, ela vai ser igual a tensão dividido, né, pela resistência elétrica, uma vez que a corrente ela é proporcional, diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência. Tá? Ela é proporcional, poderia aparecer aqui um valor, um número, né, uma constante, só que essa constante aqui é obtida ali empiricamente, tá, pelo Ohm.
Então, eu posso reescrever I igual a V sobre R como V igual a R vezes I. Tá? Só passei o R aqui multiplicando. Então, eu tenho que a minha tensão é igual à minha resistência elétrica vezes a corrente que passa naquele meu resistor. Tá? E também eu poderia isolar o R, né, a resistência elétrica, se eu não quiser o valor da resistência elétrica, eu tenho que minha tensão, ela vai ser, desculpa, que minha resistência vai ser minha tensão dividido pela minha corrente elétrica, tá? Corrente, a unidade é o ampere, né? O símbolo aqui é um A maiúsculo, e a resistência, em homenagem ao ohm, é medida em ohm, e aqui eu tenho o meu ômega maiúsculo. Uma observação, né, que eu já até citei, que a primeira lei de Ohm só é válida para resistores ômicos. Tá? É também estranho, né, falar que a primeira lei de Ohm é válida para resistores ômicos, tá? Mas o que seria um resistor ômico? Então aqui eu desenhei um gráfico de tensão, né, tensão por corrente elétrica, né, V por I. Tá? Se eu fizer um gráfico de tensão pela corrente, é a mesma coisa, né? Se eu tenho uma equação desse tipo assim, ó, y igual a ax mais b, né? Isso aqui é uma equação de reta, tá? Se meu b for zero, eu tenho uma equação de reta, só que uma reta que sai da origem aqui, né? Porque o b é o meu coeficiente linear, ou seja, o meu b ele vai falar onde que minha reta cruza o eixo y. Então aqui cruza o eixo y no zero, tá? Então por isso que ela sai da origem. E ax mais b, o a ele é o meu coeficiente angular, tanto que o a, se eu pegar o a, ele vai ser igual aqui no caso, né, o y dividido por x, né? Então, o tanto que eu tenho em y dividido pelo tanto que eu tenho em x, né? Formando aqui meu triângulo. Então, o A nada mais é do que a tangente, né, do ângulo formado aqui nesse triângulo aqui. Tá? O que eu quero dizer com isso? Então, se eu tenho um gráfico de tensão por corrente elétrica, né, a minha resistência vai ser o coeficiente angular aqui da minha reta. Então, a minha resistência elétrica vai ser a tangente desse meu ângulo aqui, ó. Então, vamos pegar aqui o resistor R1. Se eu tiver um ângulo alfa aqui, ó, um ângulo alfa, a tangente de alfa vai ser exatamente o valor do meu R1, porque o R vai ser o V dividido por I. Tá? Então, aqui no caso, né, o R1, eu tenho aqui o meu V dividido pelo meu I. E esse V aqui, ó, é o cateto oposto ao ângulo alfa aqui, ó. E o meu I é o cateto adjacente ao meu ângulo alfa. Cateto oposto por adjacente me dá a tangente desse meu ângulo, tá? Então, a gente pode escrever que a resistência ela vai ser igual, né, numericamente igual à tangente do meu ângulo alfa, tá? Aqui, só um exemplo de aplicação, tá? A ideia é a seguinte, imagina que eu tenho uma diferença de potencial, tá? Constante. Então, eu vou lá e peguei 100 volts, tá? Dependendo do resistor a que eu estou submetendo essa tensão, né, vai aparecer uma corrente elétrica ali, ou seja, um fluxo de elétrons, né? Então, se eu tenho 100 volts, se o meu resistor ele for de menor resistência, ou seja, aqui o R1 ele tem uma resistência menor do que o R2, que tem uma resistência menor do que o R3, porque a inclinação aqui do R1 é menor do que do R2, que é menor do que do R3. Então, o meu resistor R1, por apresentar uma resistência menor do que os outros, quando eu aplicar uma tensão de 100 volts, a corrente elétrica que vai passar por ele vai ser uma corrente muito maior, ou seja, ele vai dificultar pouco a passagem dessa corrente. Tá? Então, se eu colocar aqui 100 volts, eu coloquei números aqui só para dar exemplo, tá? Vai, por exemplo, aparecer uma corrente de 40 amperes. Já no resistor R2, se eu colocar a mesma tensão de 100 volts, vai aparecer uma corrente de 20 amperes. E no meu R3, ó, se eu colocar a mesma tensão de 100 volts, vai aparecer uma tensão de 10 amperes. Ou seja,
o meu resistor, aqui R3, ele oferece uma resistência tão grande que mesmo eu pressionando, vou usar esse termo mesmo, pressionando com essa minha tensão aqui, a passagem da corrente elétrica, eu não tenho um escoamento tão legal. E por isso que aparece uma corrente bem menor, tá? E se eu quiser calcular, né, o R1, R2 e R3 com base nesses valores aqui que eu coloquei nos eixos, a resistência vai ser igual a V sobre I. Então, R1 vai ser 100 volts, né, que é esse trecho aqui, 100 volts, dividido por 40 ampere. Isso me dá 2,5 ohm. Né? A mesma coisa eu posso fazer para o R2, né, aqui, ó, 100 volts dividido por 20 ampere. Ou seja, 5 ohms, lógico, né, como a gente já tinha visto. O R3, opa, aqui era R2, ó, eu confundi. O meu R2 é de 5 ohm, que é maior do que a resistência R1, né? O R2 é maior do que R1. E o R3 vai ser 100 volts dividido por 10 ampere, ou seja, 10 ohms é o que apresenta a maior resistência. Agora, vamos fazer essa mesma uma analogia para a mecânica dos fluidos. Então, pessoal, falamos sobre essa analogia com a mecânica dos fluidos, tá? O que é a equação, né? O V aqui igual a R vezes I, que a gente estava trabalhando, que é a primeira lei de Ohm. A gente vai simbolizar o resistor, tá? O resistor, ele tem uma propriedade chamada resistência, tá? Então, o resistor é o objeto ali que está resistindo, tá? E ele oferece uma resistência à passagem de alguma coisa, no caso aqui de corrente elétrica, tá? Então, a gente simboliza o resistor como sendo esse, não é uma molinha, né? Mas esse símbolo aqui assim, ó. E então imagina que eu tenho um fio aqui, né, de resistência zero. Nesse fio, aí daqui a pouco aparece uma resistência aqui nesse fio, depois continua com resistência zero. E esse VA e esse VB é a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, que a gente vai chamar de DDP, que eu vou chamar aqui de VA menos VB, tá? E que eu vou chamar simplesmente de V, tá? Então, essa diferença de potencial aqui, ó, vai ser igual à resistência desse meu resistor vezes a corrente que está passando por ele, tá? Essa é a primeira lei de Ohm, mas olha como parece com um fluido, tá? Então, vamos pensar aqui, ó, porque assim, outra coisa que eu não falei, a corrente elétrica, ela é dada em ampere, né? Mas o que é o ampere? Ampere nada mais é do que coulomb por segundo. Ou seja, coulomb é carga elétrica por segundo, tá? E se eu pegar uma vazão de água escoando numa tubulação, o Q aqui, ó, ele é dado, tá? O Q, opa, deixa eu escrever de outra cor. O meu Q, ele é dado em quilograma por segundo, ou seja, é a quantidade de matéria, né? Vamos dizer assim, a carga ali da minha matéria, né? Dado em massa, né? É a massa que eu tenho a cada intervalo de tempo. E aqui eu tinha carga elétrica por intervalo de tempo. Uma coisa que é interessante é que, por exemplo, massa, né? É uma propriedade da matéria, assim como carga é uma propriedade da matéria, tá? Então, a matéria, ela possui massa, tá? Então, por exemplo, só que, assim, massa não é a própria matéria, tá? É que a massa, a matéria contém massa, tá? Então, assim como a matéria pode conter carga elétrica, tá? Então, um elétron, ele não é propriamente a carga elétrica, ele é um portador de carga elétrica, tá? A matéria, ela não é que a matéria é a massa. A matéria é uma portadora de massa. Às vezes a gente confunde isso, né? A gente fala, dado uma massa M igual a 3 quilos. A gente já associa a massa M com a matéria, né? Mas eu poderia falar assim, ó, dada uma matéria
cuja massa é m, tá? Porque a massa é uma propriedade da matéria, tá? Mas só um detalhe, tá? Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que eu tenho uma vazão dada em quilogramas por segundo aqui de água. Então, por exemplo, tenho, sei lá, 10 quilos de água passando no intervalo de tempo de 1 segundo, tá? E imagina que nessa tubulação eu coloquei um monte de obstáculo lá nessa tubulação aqui, ó. Um monte de pedrinha, tá? Então, vamos supor que eu tivesse um cano aqui ideal, que não tivesse atrito, né? Se a água passasse por aqui, eu não ia ter diferença de pressão nenhuma. Mas a partir do momento que eu coloquei um monte de pedrinha lá, eu dificultei esse caminho. E aí vai surgir uma diferença de pressão, tá? Essa diferença de pressão aqui, ó, porque a água está batendo aqui nas pedras, a pressão que aparece aqui em A é muito maior do que a pressão que está lá no final em B. E a essa diferença de pressão, né, eu poderia pensar numa resistência a essa passagem aqui da água, eu chamei de R barra, né, para não confundir com a resistência elétrica, tá? Vezes a minha vazão, tá? Inclusive, se a gente for parar para pensar, né, eu poderia até escrever assim, a diferença de pressão é Pascal, pressão é Newton por metro quadrado, né? Então, ficaria assim, ó, Newton por metro quadrado seria igual, a minha unidade aqui do meu R barra, vezes quilograma por segundo, né? Quilograma por segundo. Newton é a mesma coisa que, é só lembrar da segunda lei de Newton. Massa vezes aceleração, né? Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, tudo isso dividido por metro quadrado. Tá? Então isso aqui seria igual a minha unidade aqui do R bar vezes 1 kg por segundo. E olha, eu posso cancelar aqui, né? Ó, esse quilograma com esse quilograma, esse segundo aqui com esse segundo. E a unidade do meu R barra, ó, é uma unidade esquisita que aparece, né? Mas seria, aqui, ó, esse metro quadrado com metro aqui, ó. Então ficaria 1 dividido por metro vezes segundo, né? Ficaria metro a menos 1, segundo a menos 1, que é a mesma coisa que 1 sobre metro vezes segundo. Tá? Só uma unidade de resistência à passagem da água ali que apareceu aqui, tá? Mas não existe essa unidade, né? Mas não é uma unidade corriqueira, né? Mas essa analogia eu posso fazer. Então, se eu enchesse de pedrinha aqui o meu cano, eu ia dificultar a passagem de água e ia aparecer uma diferença de pressão. Aqui, quando eu tenho uma corrente fluindo no fio e ele encontra um resistor, ele acaba dificultando a passagem dessa corrente elétrica e vai ter por consequência, né? Na verdade, o que é causa e consequência que se confundem, mas vamos pensar assim, por consequência vai aparecer uma diferença ali de potencial VA e VB, tá? Agora, no próximo, essa é a parte 1 desse vídeo. Na parte 2 a gente vai fazer alguns exercícios aplicando a primeira lei de Ohm.